Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O nosso tema de hoje é saneamento básico e doenças negligenciadas. Recebo aqui no estúdio Raul Pinho, embaixador da ONG Trata Brasil, Cláudio Dutra, presidente da Fundação Rio Águas, e Renato Castilha, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Agradeço a presença de todos. Raul Pinho, pelo menos 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto, não tem esgoto tratado no Brasil. Isso é um dado alarmante? É super alarmante e, digamos assim, revoltante, né? Porque retrata a omissão dos nossos governos há décadas em relação a essa agenda. Quando foi, em 1900, na década de 60, 70, quando foi criado o BNH, com o objetivo de, principalmente, tratar da questão habitacional e da questão da água, né, nós tivemos um grande crescimento na agenda do fornecimento de água. Nos anos 60 e 70, a população também não tinha água. Hoje nós temos 90% da população, praticamente, com água em residência. Agora, a questão do esgoto sempre ficou em segundo plano. Aquela história antiga de que a obra é enterrada, que não dá voto. E, infelizmente, isso continua. Quer dizer, hoje ainda a classe política prefere construir estádio, né, prefere avenidas e tal, do que fazer obra de saneamento. E leva a esse absurdo da gente ter aí metade da população sem coleta e só um terço do esgoto que é coletado é tratado, que agrava ainda mais o problema. É a cultura da coleta e a cultura do afastamento, tirar o esgoto da porta da casa do cidadão e levar lá para fora. Agora, isso hoje está comprometendo as nossas cidades, nossas lagoas, aqui no Rio, praias, estão poluídas. Por quê? É tudo lançado in natura, sem nenhum tratamento no meio ambiente. Cláudio Barcelos, você é o representante do poder público aqui nesse debate. Queria saber como é que está a situação na cidade do Rio de Janeiro e o que pode ser feito para melhorar. Olha, na cidade do Rio de Janeiro especificamente, nós tivemos um avanço grande com relação a saneamento, porque em 2012, em função da promulgação da Lei do Saneamento, a Lei 11.445, de 2007, em que instituiu que os municípios são os detentores da questão do saneamento básico, foi feito em 2012 um convênio, né, entre a Prefeitura e o Estado, e foi feita uma concessão do saneamento básico da área da Zona Oeste. Em 5 anos de concessão, nós saímos de 5% de cobertura de esgotamento sanitário na Zona Oeste. Hoje a gente está com 40% de cobertura. Em 5 anos foram feitos 230 quilômetros de rede de esgoto naquela região. É uma região que tem 1.700.000 pessoas, né, praticamente um terço da nossa cidade, e a gente tem visto que o avanço tem sido muito grande. Tá? O trabalho com os investimentos, né, como o nosso amigo falou, realmente os investimentos com a obra enterrada quase ninguém quer fazer porque não aparece. Mas quando a gente pega e faz uma concessão privada, né, existem metas, existem pontos estabelecidos em contrato e que as empresas têm que cumprir. E isso tem sido uma experiência que a gente tem tido na Prefeitura do Rio de Janeiro e que tem surtido um grande efeito na questão do saneamento básico relacionado ao esgoto sanitário. Onde é pior a situação no município? Olha, dentro do município do Rio de Janeiro, a gente praticamente pode falar mais das áreas faveladas, das áreas das comunidades, né? São áreas que o crescimento é muito desordenado e, embora tenham sido feitos várias obras, como o Favela Bairro, que a gente conhece aí de anos, né? São áreas ainda muito carentes que necessitam de fazer com que o esgoto não seja só afastado, mas sim tratado adequadamente. O que falta? Dinheiro? Vontade política? Eu acho que não é numa questão nem outra, porque os investimentos são feitos realmente. É o que eu estava comentando aqui antes. Na verdade, o que precisa é o dia a dia, né? É fazer o trabalho social, é fazer o trabalho de educação ambiental, né? Eu volto aqui a comentar, porque é importante a participação da sociedade, né? Nós lá na Rio Águas, por exemplo, nesse último ano, até o fechamento de outubro, nós retiramos de resíduos sólidos dentro dos rios, né, da cidade, são 267 rios. Praticamente, a quantidade de caminhões que dá para colocar
da Avenida Brasil, eles enfileiraram de uma ponta a outra, ou seja, quase 60 quilômetros de materiais que a gente tirou dos rios e 90% dele de lixo. Então, é um trabalho que tem que ser envolvido o poder público, né, a sociedade como um todo, e a gente fazer um trabalho que realmente dê resultado para todo mundo. Renato Castilho, qual o diagnóstico que a Fiocruz faz sobre esses dados que a gente está vendo que são alarmantes? Bom, na verdade, a gente tem como base os relatórios produzidos pelo Trata Brasil, que nada mais é do que também uma compilação do que está ali no Sinis, baseado na base de dados que a gente analisa. Bom, o Sinis de 2016 teve como nível de Brasil, né, o Rio de Janeiro um pouco melhor, mas eu tenho esses números aqui, aproximadamente 50% de esgoto coletado, Brasil, e 45% de esgoto tratado. Esse ponto é alarmante porque boa parte do esgoto não está sendo tratado, então você tem um retorno dessas águas servidas para as águas ambientais, né, para os rios, lagos e etc. E um aumento de risco de doença associado ao contato primário com as águas em função do contato das populações com essas águas. Então, assim, e a OMS também observa um grande aumento do número de incidência de doenças associadas à veiculação hídrica. E toda vez que chega o verão, a preocupação que volta é a dengue, chikungunya, zika, associados à proliferação do mosquito, que de uma certa forma tem uma relação bastante acentuada também com resíduos sólidos, pneus, etc. É aquilo que a gente estava falando antes. A gente, na verdade, tem que olhar o saneamento como 4 pilares: água, esgoto, resíduo e drenagem. Eu gosto de citar um exemplo. A gente tem uma questão histórica que não é fácil de resolver, da maneira como a cidade foi tomada, da maneira como a cidade foi povoada. Não houve um planejamento urbano, uma ordenação urbana, isso não aconteceu. Vou dar um exemplo, e tem várias, a gente não pode analisar o problema como uma caixa separada, são várias caixas. Liga educação, liga segurança pública, liga saneamento, liga tudo. Vou dar um exemplo. Às vezes, perto da Fiocruz, tem problema de troca de tiro, etc. E, enfim, ele tem uma zona bastante delicada do ponto de vista de criminalidade. E duas situações, até para colocar a questão do resíduo, tá? Tem situações que o caminhão não entra da Conlurb porque está em guerra. Então não tem coleta de resíduo. Passa um rio do lado. Onde o cidadão vai jogar? Vai jogar água. Primeiro que ele não teve educação para saber a correta disposição. Outro ponto, muitas das ruas, elas têm 2 metros de largura. Como é que um caminhão faz a coleta de 3 quilômetros de rua? Como é que ele entra ali? Como é que eu faço o descarte do resíduo sólido? Vai para o rio. Por sua vez, obstrui as galerias de drenagem. Por sua vez, acumula água nas margens dos rios. Acumula água nos próprios resíduos e vira foco de mosquito. E por aí vai. Na chuva transborda. Uma coisa vai puxando a outra. E na chuva transborda. E na chuva transborda. E vai para dentro da casa do cidadão. Vai para dentro do cidadão, exatamente. Na verdade, o saneamento básico não se restringe apenas à coleta e ao tratamento do esgoto. Não, pela própria legislação. Água, esgoto, lixo e drenagem. São os 4 componentes. São os 4 componentes da lei, da 11445, que estabeleceu, então, o marco regulatório de saneamento básico, né, em 2007. Há 2 meses atrás, se não me engano, foi editada uma medida provisória, que ia ser promulgada agora em novembro, mas eu acho que não vai ser, que também estabeleceu um novo marco de saneamento, que fala exatamente sobre isso. É o fornecimento de água para a população, a coleta e tratamento de esgoto, a coleta de resíduos sólidos, né, o lixo e resíduos sólidos, e a drenagem urbana. Assim, falando especificamente de drenagem, a gente tem uma característica muito peculiar na cidade do Rio de Janeiro, que nós estamos entre a montanha e o mar, né? Praticamente em todas as regiões da cidade. E a gente sofre muito aqui na época de verão, porque a gente tem precipitações acima do normal a cada verão que vai acontecendo. E a cidade está praticamente toda impermeabilizada. E demanda realmente algumas coisas e algumas necessidades da gente, dentro do planejamento do município, nós nos adaptarmos a essas mudanças climáticas. Um exemplo foi a execução dos reservatórios que foram construídos na área da Grande Tijuca, que foi um projeto do plano diretor, que foi até feito lá pela Fundação Rio Águas, e foram executados, então, 3 reservatórios que eram
um lugar histórico, a Praça da Bandeira, que qualquer verão que tinha, sabia que a Praça da Bandeira iria ficar embaixo d'água. Cláudio, eu preciso interromper. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que fala hoje sobre saneamento básico e as doenças negligenciadas. A palavra estava no bloco anterior com o Cláudio Dutra, que falava sobre a relação do saneamento com as mudanças climáticas. Sim, eu estava falando com relação às intervenções que foram feitas na Grande Tijuca com a execução dos reservatórios, né? Era histórico ali a região da Praça da Bandeira. Quando tinha eventos de grandes chuvas, a Praça da Bandeira era um caos, né? E isso também trazia à época, né, grandes problemas de saúde, porque tinha praticamente 1 metro, 1,5 metro de água quando tinha chuvas ali. As pessoas no entorno, principalmente os lojistas ali, perdiam as suas coisas. E foi uma das obras de infraestrutura que foram feitas nos últimos anos, e deu praticamente uma solução para aquela região, né? E assim, a drenagem, ela está atrelada ao saneamento porque ela também ajuda na questão da dissolução do esgoto, né? Que acaba sendo misturado aí nas duas composições, né? Do esgoto e na drenagem da nossa cidade. Infelizmente que a nossa composição teria que ser separador absoluto, né? O ideal é que seja, né? Mas nós estamos tão atrasados que não dá realmente para sair do inferno para o céu em pouco tempo. Isso é uma agenda que a gente costuma falar, não é uma agenda de um governo, não é um governo que vai resolver o problema do saneamento no Brasil, no Estado, muito menos no Rio. Então, são programas de Estado, né? Você tem que ter planejamento futuro. A lei define, a lei que fala da água, do esgoto, ela define que todos os municípios têm que ter seus planos municipais de saneamento, com base no qual serão alocados recursos futuros para suas intervenções, investimentos, para buscar universalização num horizonte que, de acordo com o Plano Nacional, seria até 2030. Isso já era, né? Então, nós estamos sempre empurrando essas metas para adiante. E, especificamente aqui no caso do Rio, nós tivemos no ano passado, eu acho que você estava presente, uma audiência pública aqui na Câmara, sim. Que eu fiz uma apresentação e a gente apresentou propostas. E naquela oportunidade a gente já cobrou do governo municipal que estava iniciando a atualização do plano municipal para chamar o operador estadual e mostrar, meu amigo, que a lei é isso, você faz o plano e esse plano vira uma lei municipal. Isso. Né? E a operação, então, vai atender aquela legislação. Então, o objetivo que a gente precisa ter aqui na nossa cidade é ter o nosso planejamento. Quer dizer, qual é o plano de saneamento da cidade do Rio de Janeiro? Nós temos um que foi feito lá em 2006, se não me engano, 2005, para a AP5. Na verdade, o nosso plano de saneamento foi em 2007, o plano de drenagem foi colocado, né, em 2015, e a gente agora, depois do 5º ano da concessão, de 2012 para cá, a gente está fazendo a renovação do plano. Tá? A gente já está de água e esgoto. De água e esgoto, exatamente. Então a gente já está com o processo aberto, estamos em discussão com a Genersa e com a SEDAI para a gente estabelecer metas para o restante do município. Sim. Porque existe hoje um termo de compromisso que foi feito à época entre o Estado e o município que é discutível. Né? Porque totalmente discutível. É um termo que não tem meta, que não estabelece... Não, e é totalmente contrário à legislação. A legislação. É de 50 anos, mais 50. E mais 50 anos. É um contrato de pai para filho. E isso está sendo discutido, né? Hoje, né, a gente está discutindo isso. Estamos trazendo os interessados e isso está partindo do município, principalmente da gente lá na gestão da Rio Águas, porque precisa estabelecer as metas que nós temos na P5 para o restante do município. Quais são os investimentos da empresa na área de planejamento 1, na zona norte da cidade? Mas quem define é o município, tá certo? Exatamente. O município, você Exatamente. Você vai universalizar em tantos anos. Exatamente. Dá para fazer? Não dá. Então, meu amigo, desculpa, eu vou buscar um outro caminho. Eu vou buscar outro caminho. Vou fazer uma PPP, vou conceder para outro. Esse é o teu debate. Eu queria perguntar, né? Essas metas, elas mudam de tempos em tempos ou são as mesmas e por que não são implementadas de uma vez? Não, o plano ele seria revisado a cada 4 anos. Né? O plano municipal... 5 anos.
De 5 em 5 anos você pode fazer revisões e fazer seus ajustes. Só que a gente não tem, pô, e não faz. Quer dizer, é um instrumento básico que você tem que ter para poder cobrar do teu prestador, que no caso é a SEDAI, cobrar compromisso, cobrar meta. Agora, se você não tem e tem um contrato com ele que ele vai fazer quando quer, quando quiser e onde quiser... E os órgãos de fiscalização onde entram nisso? Então, na verdade, o plano de saneamento básico municipal existe. Ele é de 2012 e a gente, lá na Fundação Rio Água, nós estamos fazendo a revisão dele. O que acontece que quando foi feito o termo de cooperação entre o município e o Estado, em 2007, não se estabeleceu meta nenhuma. E é esse o documento que é discutível hoje. E a Fundação Rio Águas e a Prefeitura, ela está cobrando isso da Genersa, que a Genersa é a agência estadual que regula a SEDAI. Mas, desculpa, Cláudio, é que eu acho que não tem que cobrar, tem que fazer e dizer assim, eu sou o município, eu sou o titular, embora seja região metropolitana, eu tenho as minhas metas. É outra coisa que está aqui. Que está aí no limbo, que não sai também. Qual é a região metropolitana? Existe um projeto de lei na Assembleia... Que está lá atrás, na gaveta lá. Que está lá na gaveta e a gente não tem região metropolitana estabelecida até hoje. Existe lá de 97, 87... Do Marcelo Alencar, lá. Na época do Marcelo Alencar, que ela está valendo. Então, assim, são coisas que a gente tem que se discutir, tem que colocar em pauta para que seja cobrado, se a concessão continuar com o Estado ou com a SEDAI, que seja cobrado as metas que são... Esse projeto da AP4, por exemplo, por que não sai? Né? Por que fica travado? Então, nós Teve tivemos... da AP5, a AP4 é recreio, barra e tal. Isso. Então, tem também o mesmo projeto para a AP5 para fazer para a AP4. Aí o prefeito diz que vai fazer, aí tem um revés político e a coisa fica aí. E não anda, cara. Esse que é o problema do saneamento. Mas eu vou te dar uma notícia. Ontem nós tivemos uma audiência pública para apresentar o edital e o contrato da AP4, né? Tivemos vários embates lá com... Vai ter muito embate. Né? E nós tínhamos marcado uma primeira audiência que, infelizmente, o pessoal do sindicato lá da SEDAI Que foi logo depois de uma audiência pública que teve lá na Câmara Comunitária, exatamente. E aí ontem nós tivemos que até chamar a Guarda Municipal para estar presente e conseguimos fazer a audiência. Tá? Tiveram empresas que participaram, que fizeram perguntas, a população se fez presente. E assim, é uma maneira da gente tá mostrando para a população que a gente está trabalhando num trecho da cidade que está dando certo, que está funcionando, e que a prefeitura quer continuar fazendo. Para você ter ideia, a tarifa de esgoto hoje, na Zona Oeste, na área da P5, é 30% mais barata que a tarifa de água. Porque no contrato que é feito com a empresa que está lá hoje, o aumento de tarifa é estabelecido pelo IPCAE. Então ele só vai aumentar pelo IPCAE. Coisa que não tem nenhuma condição no Estado. Não sei que tem um desequilíbrio aí. Isso, o desequilíbrio é permitido no contrato. Mas assim, com relação ao convênio ou o termo que existe na SEDAI, não tem estabelecimento nenhum. Então eles mandam lá para a Genersa, eu preciso aumentar porque houve um desequilíbrio e a Genersa acaba aceitando. Essa foi a recomendação, inclusive, daquela audiência pública que nós fizemos aqui na Câmara um ano e pouco atrás. Exatamente. É possível que o município tome rédea do processo e empurre. Se a SEDAI não vai fazer, ela vai fazer de outra forma. Com iniciativa privada, com PPPs. Porque a SEDAI, esse discurso aí de que ela dá 1 bilhão, isso é conversa fiada. Quer dizer, no ano de 2017, o lucro da SEDAI, lucro líquido, foi de 300 milhões de reais. Você falou um número aí que a gente precisa para universalizar no Estado, 30 bilhões. Faz as contas. Exatamente isso. Faz as contas. Vai levar 100 anos. É isso que eu queria saber. 11 bilhões para o município para universalizar o atendimento, a coleta e o tratamento de esgoto e água, e 11 bilhões no município e 29 bilhões no Estado. Isso é viável? É possível? Não, com o dinheiro. A SEDAI não tem dinheiro para fazer isso, não vai fazer nunca. Com essa lucratividade. Ela compromete 80% da sua receita líquida em folha de pagamento. Isso está no jornal hoje. 80%. Isso é um negócio absurdo. É uma empresa que joga 50% do faturamento fora, que é uma perda de faturamento. Você imagina uma indústria que produz 100 litros de sorvete, ou 100, 1 milhão de toneladas de sorvete, e no caminho não cobre 50%, derreteu. Então, não tem como. Aí dizer que a empresa é lucrativa, que não vai mexer,
O BNDES estava fazendo uns estudos aí, dentro do âmbito do PPI, para analisar cada estado, propostas para ajudar os estados a antecipar a universalização. Você deve conhecer esse trabalho, né? Conheço. Aqui no Rio está sendo feito. Eu queria saber se alguém da nova equipe de governo esteve lá já no BNDES, pelo menos para saber como é que está esse estudo e participar das discussões em relação aos modelos de gestão plausíveis. Ou é privatização, que eu também não discuto um pouco esse negócio de privatizar a empresa toda, porque eu acho que ninguém vai querer comprar isso, porque o embrolho é tão grande que é difícil. Então é melhor fatiar, regionalizar. Eu preciso lhe interromper um pouquinho, porque a gente vai para mais um intervalo e voltamos já com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate, que hoje discute o saneamento básico e as doenças negligenciadas. Renato Castilha, existe um dado aqui que me parece também preocupante, cerca de 3,5 milhões de pessoas que têm acesso ao serviço de esgoto, mesmo assim, jogam o esgoto em locais onde não deviam. Isso é falta de educação? Essa é uma questão complexa. Você ter o serviço de esgoto, na verdade, o que costuma ser mais comum não é você descartar esgoto, né? Se você tem um sistema de esgotamento sanitário, todo o teu resíduo vai por uma tubulação. Você costuma ter o descarte de resíduos que podem comprometer de alguma forma a drenagem, que por sua vez tem uma relação com o esgoto. É mais por aí. No caso de você ter uma população desprovida de esgotamento sanitário, que no caso a gente pode considerar algumas situações, por exemplo, um caso típico, como é que a gente vai fazer o esgotamento sanitário da Rocinha, né? Ali, de uma certa forma, você não deixa de ter o vaso sanitário. Você tem o vaso sanitário, mas você não tem a completa canalização. O sistema completo, ele não é... Em alguma, logo depois que sai das residências, ele cai na rede de drenagem e, de uma certa forma, ele é, em tempo seco, canalizado e bombeado para o emissário de Ipanema quando o sistema de bombeamento está funcionando. Né? E até o emissário de Ipanema, muitas vezes, ele cai no descrédito de ser o grande vilão poluidor das praias. Na verdade, ele não é, né? Ele está lançando os efluentes que ele consegue captar 5 km da costa, em média, e não é ele que está poluindo as praias. Assim, é exatamente a falta e essa a coisa que eu falo, que é a briga da teoria com a prática. Que a teoria, teoricamente, a gente adotou um sistema de separador absoluto, só que na prática é uma combinação com o sistema unitário, né? Porque onde não tem rede de esgotamento sanitário, se conecta na rede de águas pluviais. E em qualquer bairro que você vá no Rio de Janeiro, você pode ir na Barra da Tijuca, parar ali no início da Barrinha e sentir o cheiro que sai da boca de lobo, você fala, opa, isso aqui é um ponto de drenagem e tem alguma coisa saindo aqui e não tem comunidade ali. Esse é o ponto. Você falou sobre as praias, que é um tema muito importante para a cidade, até economicamente. Estão muito poluídas? Poluidíssimo. Vou te falar. Depende da condição, se é condição de bom tempo ou de mau tempo. Condição de bom tempo, São Conrado fica ruim, Barra da Tijuca fica ruim. São Conrado está sempre ruim. Sempre ruim. Lá, mas calma. Não, peraí. Porque, coitado, São Conrado... O lado do condição de mau tempo, o esgoto da Barra que sai pelo canal de Marapendi na vazante, vai para São Conrado, por São Conrado. Quando está no bom tempo, se tiver alguma coisa saindo ali no costão rochoso, bom tempo leva para já está ali em São Conrado, né? Porque é muito próximo da zona de arrebentação. A Barra, as condições de balneabilidade dependem se é vazante ou se é enchente, basicamente, e como é que está o tempo. Geralmente a melhor condição da Barra, mau tempo, que você tem um pouco de corrente do Brasil chegando com uma água limpa, e se está na vazante, o mar, todo o esgoto que sai do canal, ele vai em direção à Joatinga. Então, assim, ela é regulada dependendo das condições de maré e condições meteorológicas. Porque ele falou, 60% do esgoto no Rio de Janeiro é jogado na praia, na Lagoa sem tratamento. 60%. Então, teoricamente, não se poderia ir à praia no Rio, é isso? Não, em algumas praias você pode ir lá, Ipanema e tal, né? Ipanema, Copacabana. Atrás da emissária, na Barra, atrás da emissária, você está protegido. Dá pra ir ainda. Prainha. Agora, São Conrado, tem um problema seguinte, até o problema que não deixa de ser um outro ponto de poluição nas áreas mais remotas, por exemplo, todo lugar que tem um canal é um ponto de poluição. Então, assim, a gente tem um trabalho feito de modelagem na época que eu estava na COP, e também já tiveram estudos de campo que corroboram isso.
que se pensava que o emissário de Ipanema era o grande poluidor. Mas, em paralelo a isso, eu tenho Jardim de Alá, Visconde Albuquerque, o ponto de lançamento da Rocinha, Canal de Marapendi e lá Rio Morto, lá no final do Recreio, Canal que sendo drena a emitido. Vargem Grande. Canal sendo emitido. É. Eu tenho todos esses pontos poluindo. E, na verdade, são redes de drenagem que, de uma certa forma, recebem Agora, clandestinamente. cuidado não. que você fica falando isso, daqui a pouco vão querer botar o TR em todos esses canais, que é outra falácia do É, o cacete. TR é uma Pois loucura. é. Que Não são as existe. estações de tratamento de rio, que volta e meia vem falam em querer instalar em tudo que é rio. Que É você é conceber afluente que o lá. rio é um valão e Acha pronto. que vai dar solução? Não dá, é caríssimo, ninguém a nossa opera. concepção lá que isso é paliativo. É paliativo. Exatamente. Paliativo. Como é que a Rio Águas pode ajudar a resolver ou tentar resolver esse problema da poluição nas praias do Rio? Fazendo as APPs, as PPPs. Olha, o grande problema vou falar um pouquinho de cada canal que ele comentou aqui. Por exemplo, o canal de Seranabitiba, lá no final do Recreio, a Rio Águas opera a entrada e a saída de água dali permanentemente. Nós temos equipamento lá, fica abrindo, tirando areia para poder ter uma troca de água do mar. O Jardim de Alá é a mesma coisa. A gente faz operação de entrada e saída de água. Visconde Albuquerque também, né? A Visconde Albuquerque Tem um barramento, tem né? uma comporta que a gente tira a água que vem de esgoto e bombeia para o Você vê o custo disso Leblon. tudo, né? Essas operações todas que a gente faz e que a gente fica gastando dinheiro no dia a dia, poderia ter sido feito o saneamento Está enxugando gelo aí a nessas vida inteira. regiões. Não estão pagando. Então, quando o grande vilão, o pessoal fala, o grande vilão são as comunidades, né? Você citou um exemplo ali na área do Jardim Oceânico, não tem comunidade, Não. né? Lagoa de Marapendi. A gente vai cobrar isso, vamos falar lá com o nosso amigo da SEDAI, não, isso é ligação clandestina, isso é problema da prefeitura que tá tudo ligado na drenagem. Então, assim, tem que parar com isso, de ficar um jogando para cima do outro. É um jogo de empurra. Né? E é isso que a prefeitura é o titular de Isso. serviço. E a Você é um prefeitura- prestador de serviço. E a prefeitura está assumindo isso. Pois é, A mas tem que prefeitura assumir mesmo. está assumindo isso. Tem que assumir. E E se der briga, vai para briga, pô. Como Niterói isso. foi. Niterói assumiu foi. e fez uma concessão privada e resolveu o problema. O Niterói foi para briga. O que ele tocou, chama Canal do Rio Morto, mas é o Canal de Seranabitiba. Seranabitiba, Né? Ali também tem uma outra briga, de uma certa forma, que todo mundo percebe, não é? Tudo está ligado, né? Saneamento, costa. E ali você tem, de uma certa forma, uma erosão da Praia da Macumba, que é assunto polêmico, né? Ali, na verdade, parte daquele sedimento, na condição de bom tempo, que teoricamente assorearia a boca do canal, ele é removido para que você drene Vargem Grande, mas de uma certa forma aquilo é uma fonte de poluição da praia. Mas existe um projeto pronto, eu cheguei a ver, feito pelo LENEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, eu acho que é A gente Lisboa, tem lá. É Lisboa. da execução de um guia corrente igual ao quebra-mar, para você ter a manutenção do canal, independente da ação de nenhum equipamento, para manter a abertura dele. Jardim lá também. E um sistema que você reengordaria a praia com um sistema de dragagem, pegando granulometria de uma determinada região, Voltaria bombeando a para a parede zona lá. de arrebentação e recompondo a Praia da Macumba. Isso nada mais é do que um projeto de recuperação ambiental da praia, pelo próprio sistema no qual a drenagem se dá e da maneira como as coisas são operadas, mas também isso, de uma certa forma, não removeria o problema que é do escoamento de Vargem Grande, que também não tem as redes de esgotamento sanitário, que vão estar poluindo aquela região ali, que é quase 1 quilômetro da Você tem que prainha. interromper esse processo de estar permanentemente jogando esgoto sem tratamento nos nossos corpos hídricos. Enquanto você não interromper isso, vai ter problema sempre lá na ponta. Eu vou precisar interromper vocês, porque a gente está chegando ao final do nosso debate. A gente pede sempre que os nossos convidados façam considerações finais. Eu daria 30 segundos para cada um de vocês. Raul Pinho, por favor. Eu só gostaria de voltar a reforçar a importância do saneamento, quer dizer, não só como serviço público, não, mas pelo impacto na sociedade. Nós divulgamos na semana passada um estudo, que hoje, inclusive, está em alguns jornais, mostrando que no Brasil nós perdemos 56 bilhões de reais por ano por não ter saneamento adequado. Isso é composto como? São reduções de despesas em saúde, aumento de produtividade, aumento na valorização imobiliária, no patrimônio, turismo
e, por outro lado, descontando as despesas adicionais, que é do próprio investimento e do custo das tarifas que as famílias pagam. Isso, no balanço, dá 56 bilhões por ano. Quer dizer, é um dinheiro que não é tangível, mas é o que o Brasil deixa de economizar por não prover essa infraestrutura para a população, que é um direito da Constituição, que todos nós temos direito constitucional a ter esgoto tratado. E a gente paga por isso e não tem o serviço. Renato Castilho. Agora, a gente acabou falando, o assunto é bastante amplo, mas é muito importante frisar que a promoção de sistemas de esgotamento sanitário ele é imprescindível na promoção de saúde, tá? E que até existem casos, estudos feitos que a falta de saneamento ela é extremamente influente no desenvolvimento cognitivo de crianças que estão expostas à poluição ocasionada por isso. Então, você tem o desenvolvimento intelectual dessas crianças comprometido de uma certa forma. E um estudo de caso que existe luz no fim do túnel, eu vou só falar rápido do caso da despoluição da Baía de Sydney, que foi antes dos Jogos Olímpicos de Sydney. Lá se gastou perto de 200 milhões de dólares e a intervenção final acabou com a construção de 3 emissários submarinos que coletavam todos os esgotos, os tratados e a parte também que não era tratada. E você, além de limpar as praias da Bahia, você aumentou a valorização imobiliária de toda a região. Ela teve um salto, praticamente triplicou o valor de mercado das propriedades, os ganhos com turismo e muitos outros. Lá se investe, por exemplo, em educação, você não tem limpeza pública de praia, porque não se joga lixo e também não se vende detritos que possam ser lançados na praia. Então, assim, é todo um conjunto de ações que você não consegue falar em saneamento, sem falar em educação, sem falar em saúde, sem falar em segurança pública. Isso tudo tem que ser coordenado por uma esfera superior, de maneira de promover o gerenciamento sustentável de todos desses fatores. Cláudio Dutra. O município do Rio de Janeiro, né, tem assumido a sua responsabilidade com relação ao saneamento básico. A Fundação Rio Águas hoje ela trabalha como a reguladora do saneamento na área de planejamento 5 da cidade, né? Para se ter ideia, nós em 5 anos de concessão, que foi feita a concessão do esgotamento sanitário, nós saímos de 5% de cobertura de esgoto, né, que existia na época, para 40%. Nós executamos e ampliamos uma estação de tratamento em Deodoro, que hoje trata cerca de 480 mil pessoas, ou seja, praticamente toda a cidade de Niterói. E o avanço até o final da nossa concessão, que é de 30 anos, seria a gente chegar a 95% de atendimento naquela região. São mais de 1.700.000 pessoas e, além disso, também estamos estudando a concessão da área de planejamento 4. Então, é a Prefeitura assumindo o seu papel no saneamento da nossa cidade. Gostaria de agradecer a participação de Raul Pinho, do Instituto Trata Brasil, Renato Castilho, da Fundação Oswaldo Cruz, e a Cláudio Dutra, da Rio Águas, pela participação nesse Rio TV Debate. Até a próxima. Obrigado pela participação.